pessoal, Tessarini por aqui, mais uma live das 19. Deixa eu baixar aqui. É só começar a live e meu gato começa a pular em cima de mim. Acho que ele não gosta que eu fique falando com o telefone. Tati, olha o gato aqui, ó. Ele tá batendo no fio. Bom, pessoal, olha aí, ó. Pessoal entrando, a Bruna, a Carminha Valeriano, sejam muito bem-vinda, a Eneide. O Manuel Vendedor, seja muito bem-vindo, boa noite, Manuel. WW84, underline Carolina, seja muito bem-vinda. Nivânia, seja muito bem-vinda. Pô, que bacana, tem uma galera aderindo aí. Bom, lembrando que a gente vai falar hoje de fraude, né? Fraude na internet, com o Dr. Walter, o meu amigo há mais de 30 anos. Ô, gratidão, Manuel. Manuel Vendedor. Excelente nome para rede social, hein? Bom, e vamos falar com o meu amigo, o Walter Casa, Dr. Walter. Né? Para mim é o Valtinho, né? O Valtinho porque eu conheci ele, eu era criança ainda. E meu amigo, meu irmão lá da Moca, quantos anos a gente não se fala ao vivo? Nós temos parceria junto também. Ele cuida enfim, de alguns processos que eu tenho. E ele que toca lá. Então vamos lá. Quem mais está aí? A Laura, seja muito bem-vinda, Laura. Vamos ver se aparece um franqueado aí. O Erinaldo, bom, obrigado, hein, pessoal? Obrigado por ter entrado aí. O assunto acho que interessa muita gente, que é fraude pela internet. Vai ter um advogado qualificado preparando a gente, né? Para não entrarmos em fria, né? Para não sair clicando em qualquer botão, né? Para tomar cuidado dos sites que a gente compra, de quem a gente compra, o que a gente compra, né? Vamos lá, Roberta 2310, Lucas underline Pamela, seja muito bem-vinda. Amanda, seja muito bem-vinda. Quem mais? Cleane.lg. Bom, obrigado também para quem segue a gente, né? A live depois que eu coloco ela no Instagram, ela, enfim, né? Ela dá uma porrada de visualização. Olha lá, o Viver de Patos, Patos, Paraná, né? Paraná, é isso aí. Cidade de Patos, conheço, já passei por lá. E eu tenho acompanhado as lives, todas estão aqui no Instagram, né? Salvas. E a gente tem percebido que muita gente acaba vendo depois a live. E isso é importantíssimo, porque são assuntos interessantes e assuntos que agregam, né, as nossas vidas. A gente não está aqui nesse momento para falar da marca, para falar do negócio Viverde, né? Olha lá, UV Underline Presentes Criativos, seja muito bem-vindo, franqueado. A gente não está aqui para falar da marca, para falar do negócio em si. É um momento de descontração, né? Um momento que a gente dá aquela parada às 7 horas da noite no Brasil. Aqui já são 10 horas da noite, para quem não sabe, eu moro em Portugal, né? E toda semana, de segunda a quinta, às 19 horas, todos os dias, né? Eu trago alguém interessante para falar de algum assunto diverso que possa agregar, que possa ajudar e que possa melhorar as nossas vidas. Tem dado certo, tem vindo muita gente bacana. Ontem nós falamos com a Sara, a nossa designer, né, a que desenha as nossas lojas junto com a Tati. Nós recebemos muitos elogios hoje no direct, depois que acabou a live. Quero agradecer também a Sara por ter participado. Quero agradecer aqui também de antecipado, né, todo mundo que está aí na live. Daqui a pouco entra um pouquinho mais. E vamos seguindo. Então o assunto, ele vai ser fraude na internet. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Walter. Dr. Walter Causa Neto, meu amigo do bairro da Moca de São Paulo. Um dos bairros mais antigos, se não o mais antigo, né,
de São Paulo, né? Se eu não me engano, o bairro da Moca em São Paulo é um bairro italiano, é um bairro de imigrante. Se eu não me engano, ele é 60 anos mais novo que o Brasil, para vocês terem uma ideia, né? O Brasil foi descoberto, 60 anos depois nasceu o bairro da Moca. E eu nasci nesse bairro e vivi lá até os meus 30 anos. Então faz 18 anos que eu saí do bairro e tô pelo mundo. Hoje, para quem está entrando agora, eu moro em Portugal. Então fica aí, galera, se vocês puderem marcar outras pessoas, as famílias, né, os amigos, ou alguém que vocês queiram que ouçam sobre fraude na internet, esse é o assunto de hoje. Eu estou dando um tempinho aqui para entrar mais um pouquinho de gente aí na live, para a gente chamar o Dr. Walter, né? Mais uns 2, 3 minutinhos a gente chama ele. E se você é um profissional qualificado ou até mesmo, enfim, né, uma pessoa que tem bastante informação, bastante conteúdo, né, e acredita que pode agregar para os nossos franqueados, para a nossa audiência da Alviverde, chama a gente no direct aqui. Aí a gente agenda para fazer uma live, né, para você falar da sua empresa, para você falar de como começou o seu negócio, né? Independente se você está no ramo de presente ou decoração, porque a gente não está aqui para falar hoje de presente e decoração e no dia também, se você está em outro ramo de atividade, não necessariamente tenha que ser o presente e a decoração. A gente fale do seu negócio, a sua vida como empresário, a sua vida no dia a dia, né? Para a gente ensinar as pessoas. Eu resolvi fazer isso, né? Doaram pelo menos 2 horas do meu tempo todos os dias. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente ocupada, tanto eu quanto a Tati, né? A Tati é minha esposa, é a dona da Alviverde. Mas eu resolvi tirar aqui das 7 da noite até as 8h30, 9 horas da noite, horário de Brasília, um tempo para trazer pessoas aqui no meu canal para falar de assuntos pertinentes, assuntos diversos. Nós temos toda uma agenda já para o ano que vem. Além da live de hoje, nós teremos uma amanhã e a última na sexta-feira, na quinta-feira. A última do ano, onde a gente vai fechar com o dono, um empreendedor raiz, que é dono da Rádio Uva e Verde, né? A rádio que toca nas lojas da Alviverde e no nosso site, uviverde.com.br. Amanhã a gente tem um empreendedor com mais raiz ainda, que é um empreendedor de porta em porta, né? Vai agregar bastante para os nossos mais de 6.500 microfranqueados. Alguns, claro, estarão aqui na live, outros vão ver depois, né? Mas o importante é a gente pegando referência, né? Caso a gente queira, né, se tornar pessoas bem-sucedidas e informadas, né? Eu acho que a informação gratuita ela nunca é demais, né? Então vamos chamar o meu amigo, olha lá, ó, ele tá lá, ó, deixa eu já clicar aqui, ó, Voltinho, ó, tá indo, hein? Tá lá. Deixa eu ver aqui. Ei, vamos ver se ele aparece aí. Deixa eu aumentar o som aqui. E Poxa, eu devia ter aí? trazido a minha boina. Porra, cara, a gente serve de boina, meu. Poxa, eu tenho uma boina, tá lá em casa, eu tive que vir exibir minha careca aqui com Pô, você. tá aqui, ó, tô careca também, cara. Você tá Vou melhor ficar que eu. careca então com você hoje, vai, pra gente combinar. A tua tá mais brilhante que a minha, cara. É a iluminação. Mas tá bonito, hein, meu? Você não envelhece também, cara, deve ser o esporte. Ah, com certeza, né? A gente tenta não envelhecer, né? A idade vai batendo na porta, mas o que adianta? Você já fala que é meu amigo há mais de 30 anos, e os caras já sabem que eu tenho mais de 30 anos, pô. Cara, eu tava lembrando hoje, quando eu te vi a primeira vez, você morava ali na casa de vidro, né? Ali no canto ali, né, da Chá de Frade, né? Sim. E eu lembro, cara, como se fosse hoje quando eu te conheci. Louco isso, né, cara? Que louco, né, cara? A gente era criança A de gente era nada, né, criança. cara? A gente era criança, criança mesmo, né? Tinha o que ali? 12 anos, mais ou menos? Por aí, Por né? aí, por aí. Por Por aí. aí.
Aí eu conheci o Ricardo ali do Pet Shop, o irmão dele, e aí a gente fez toda aquela turma lá que, enfim, tá todo mundo por lá até hoje, né, cara? O Ricardo já me conhecia há mais tempo. O Ricardo tem foto eu com 1 ano de idade no colo do Ricardo. Eles tinham uns 3 anos ele me segurando o bebezinho na rua ali. Caramba, cara, caramba. Depois você mudou da rua, a gente acabou se vendo Distanciando um pouco. esporadicamente, né? Por causa ali da galera ali do Máximo, que você andava com eles ali, né? Sim, sim. Do Depois no Hermano, né? Bradesco. Quem? Depois no Bradesco, que a gente era moleque, você já resolveu trabalhar. Ah, é mesmo, né, cara? Eu acho que eu fui um dos primeiros Você a cuidava da trabalhar. conta do meu pai no Bradesco, lembra? É verdade, cara, é verdade. É. Caramba, hein? Faz tempo, hein, E aí meu? uma particularidade interessante, Júnior, É, que você foi o meu primeiro cliente. Eu não sei se você lembra disso. eu lembro, eu lembro. Um Tinha um cara que pepino. você precisava pagar ele sumiu e a gente entrou com uma ação consignatória para depositar em juízo porque você não achava o cara. Eu Foi o lembro. primeiro caso meu, pessoal. É Não era mesmo. nem formado. Eu fui encontrar com a minha chefe, fui pedir para a minha chefe me ajudar a assinar, porque eu não podia assinar. Mas você foi o primeiro maluco a confiar em mim. Que doideira. Sabe quanto que era, cara? Não sei se você lembra, era R$ 70. Você lembra disso ou não? Não lembro, não lembrava. Cara, porra, o Faz muito cara, meu, tempo. eu era novinho, cara. O cara meteu eu no pau no cartório, um pepino que eu tinha pago. Eu tinha pago, aí o cara não deu baixa na duplicata, eu sei lá o que foi. E me meteu no Serasa, no SPC. Eu era novinho, dei aquela assustada, né, cara? Eu falei, porra, e Né? agora? E o cara sumiu, não dava para pegar documento nenhum. Eu acho que eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, foi mais velho. Porque, olha, eu me formei em 97, isso foi antes de eu me formar, isso deve ter sido em 96, 95, Ah, 96, eu tinha uns 23 entregando a idade. anos. O cara É, já era empresário em 95, né? já, cara, já era. Eu comecei, em 96 eu conheci a Tati, eu era empresário já há 2 anos. E esse cara, meu, ele Caramba. sumiu, cara. Aí você acabou resolvendo. E resolveu rapidinho, acho que 90 dias resolveu, cara. Não é? Você É, acredita que foi minha primeira experiência com advogado, cara? pô, já começou tudo errado, então. Já, cara. E depois disso, nunca mais eu fiquei sem advogado na minha vida. A gente acabou não falando mais. E aí Sim, as né? coisas foram indo, foram indo. Aí eu montei a empresa, né, em 2001. A empresa ficou muito grande, a gráfica e tal. E quando eu quebrei, cara, em 2001, não tinha advogado que resolvesse meu problema. Não tinha. O advogado chegava no meu escritório e falava: você tá louco, não vou pegar, não. Não é? De tanto problema que tinha, porque, cara, o Brasil quebrou naquela época também. Né? Sim. E eu, sem experiência nenhuma, eu fui junto. Né? E, enfim, graças a Deus, 2 anos depois, eu consegui resolver tudo e não consegui me livrar de uma coisa só até hoje, dos problemas. E dizem, né, que a universidade do empresário são as dificuldades, né? É, É quando você passa o aperto que você se forma efetivamente aí empresário, né? Eu exatamente. trabalho com direito empresarial desde o início, né? Como meu pai tinha empresa, meus amigos tinham empresa, É, eu acabei sendo empurrado, né, para essa área, eu nasci dentro de empresa. Então eu assisti muito isso da empresa passar dificuldades. Eu tive cliente ao longo da vida que eu negociei dívidas astronômicas, as pessoas desesperadas querendo fechar as portas, e em momentos que eles estavam, alguns anos depois, faturando realmente cifras aí astronômicas. E depois você tem esses ciclos, né? O tem. empresariado, ele vive esse ciclo É, dos altos e baixos, né? A gente vive num país que tem aí uma economia que não é muito estável, né? Ela vai não. variando conforme diversos fatores, né? Então, assim, a experiência realmente me mostra que o empresário ele está sempre aprendendo a lidar com o fisco, aprendendo a lidar com a questão trabalhista, aprendendo a lidar com as questões comerciais, com as questões do consumidor. E agora, né, depois dessa nossa transformação digital aí da É, sociedade da informação que a gente vive hoje, lidar com as questões ligadas aí ao comércio eletrônico, que é um novo campo enorme de problemas e soluções, né? exatamente. O ciclo no Brasil, cara, ele pro cara quebrar a cara, eu vou falar por mim, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, para não tomar o teu tempo aí como convidado.
Mas, por exemplo, o ano que vem é um ano que eu estou preocupadíssimo. É um ano que eu estou esperto para não. Pra você ter uma ideia, eu reduzi agora, o mês passado, em 30% os meus custos, tanto da empresa quanto da pessoa física, aqui de casa, né? Já me preparando para o ano que vem, porque é um ano de eleição e Copa do Mundo, e eu já sei a merda que dá. Ainda mais no momento polarizado como o Brasil está passando, né? Coisa que a gente não tinha no passado. Então, o empresário, quando eu comentei isso ontem com meu filho, depois da live, ou hoje na hora do almoço, eu não lembro, né? Eu falei para ele, o empresário, quando chega no momento que eu estou hoje, ele erra cada vez menos, né? E ele vai conseguindo antecipar. É a mesma coisa a Bolsa de Valor. Você olha para o passado, analisa os gráficos, mais ou menos os padrões ali por ciclo, e tenta se preparar. Puta, vai subir, vai baixar. Aí você olha a macroeconomia e tal. É isso que eu faço. Só que agora tem um problema, cara. Eu estou num país que eu não conheço, né? Eu não conheço. A Aqui eu não dinâmica é vou conseguir outra, né? antecipar, porque eu não tenho o passado dele, né? Então pode ser que dê merda muitas vezes daqui para frente. E aí a gente quer pular de Portugal para a Espanha, da Espanha para a Itália e da Itália para a França. Abertura de loja. Então, quer dizer, quantos problemas eu vou ter até chegar lá, sei lá com que idade que eu vou chegar também, né? Então, não vai acabar nunca, né? Então, o empresário hoje, ele tem que estar preparado para isso, né? E você está no movimento contrário, né? A gente tem uma experiência aqui no escritório, além da questão do direito digital, que a gente chama do Doing Business em Brasil, que é o quê? É trazer a empresa de fora para o Brasil. É. Então eu pego a empresa, a gente fez muito isso com a empresa da Bélgica, da França, de Portugal mesmo. Então, assim, você pega a empresa pela mão e fala assim, amigo, o Brasil é assim, ó. A questão fiscal é isso, isso, isso. Questão trabalhista funciona assim, assim, assim. Você tem que tomar tais cuidados. Olha, você tem tais direitos, tais obrigações e vai mostrando todo o cenário, né? E você está fazendo isso desbravando, né, o sentido contrário de você entender a dinâmica, né, dos países que você tem esse plano de expansão. E eu te falo, olha, eu não entendo, realmente eu não conheço a legislação portuguesa, espanhola, francesa. Eu conheço um pouco da italiana, né? Eu atuo por uma empresa que é uma sucursal italiana, que é a Sparco, e eu sei que, por exemplo, questão trabalhista na Itália é dificílima, é pesadíssima. Pesadíssima, né? Tanto que a maioria das empresas italianas que podem produzir em outros países aí da Comunidade Econômica Europeia, eles acabam realmente migrando a produção, continuam com a operação ali comercial lá, mas migrando a produção. Exatamente. Aqui em Portugal é também difícil, né? Na Itália, o sindicato pega muito no pé, né? Na Itália e na França, né? São países que têm um braço de esquerda. São países muito bem desenvolvidos. Ou Portugal também. Portugal é um país socialista, né? As pessoas, às vezes, principalmente quem me conhece, né? Agora com essa polarização aí de esquerda, direita, no Brasil, eu vivo num país de esquerda, né? De Centro-esquerda, né, Portugal, né? de centro-esquerda, e as coisas funcionam muito bem, né? Muito bem. É claro que a gente sonha que o Brasil chegue nesse nível, independente se vai ser do Sim. centro, da direita ou da esquerda, mas que tenha uma continuidade, que a moeda não tenha tanta variação, não perca tanto valor, né? Sim, sim. Mas você pega países como a Espanha, o pau come lá, cara. Tanto para o empresário quanto para o funcionário. Eu estou preparado, porque o meu negócio é uma loja de rua, então você não tem, não é uma fábrica, não é uma indústria, né? Eu acredito que seja mais fácil. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, só por uma questão de informação, é a forma de pagamento de imposto, por exemplo. É um só, você entendeu? É o IVA, né? Então não tem cascata, você paga lá 23% quando você importa a mercadoria, ela chega, você paga, o cara entrega na tua porta, não precisa de despachante aduaneiro, não precisa, não tem, você não tem que dar uma graninha para o cara liberar o container, né? Bom, até onde eu sei, né? Sim. Até onde eu sei. Hoje, por exemplo, foi preso um ex-ministro aqui em Portugal por corrupção,
né? Então você vê que tem, prenderam ele e agora descobriram que a mulher dele está até o pescoço, né? É igual no Brasil, mesma pegada, né? O último presidente aí, né, o que era esquerda, né, não era centro, ele era completamente esquerda, na linha do Lula, mais ou menos, que era o Sócrates, tá empipinado até o pescoço, porque desviou dinheiro, segundo, né, enfim, segundo quem está falando que ele desviou, né, para a Suíça, paraíso fiscal e tal. Então, a gente tem mais ou menos um nível de corrupção, não tão grande como no Brasil, né? Até que diminuiu um pouco, né? Se tem ainda, deve estar muito abafado, né? Muito abafado. Entendi. Aqui, quando escancara, vai para a televisão, meu, não tem chance. O cara é preso no dia seguinte, cara. Né? Então, eu sei lá porque que eu entrei no assunto de corrupção. Olha que doideira, cara. Foi puxando uma coisa, puxa a outra, realmente, né? A gente estava falando, na verdade, das diversidades, né? Entre cada país, nas estruturas de cada um, de cada país. E quando você pensa numa expansão global, que é o que você está fazendo hoje, realmente a tua régua ela tem que servir para muitas medidas diferentes, né? E É muito bravo isso que você está fazendo. cara, mas posso falar, meu, eu não tenho, cara. Aí, ó, colocaram aí, o problema do Brasil é esse imposto variável, deveria ser único, exatamente. Deixa eu ver quem é aqui, se é franqueado, deixa eu ver aqui. Ah, é o Manuel Vendedor. Ah, bom, olha o link do cara aí, Manuel Vendedor, cara, tá vendo? Ó, o cara já se posiciona. Olha, Manuel, eu vou dizer uma coisa para você. A minha operação aqui é jurídica, é uma coisa mais simples, né? E embora seja advogado, eu não atuo, eu com direito tributário. Mas eu, por exemplo, eu estava fazendo agora um orçamento para o governo do Peru, e a primeira coisa que eu fiz foi virar para o tributarista que senta do meu lado e falar, e aí, como é que é a carga tributária desse orçamento aqui? Porque eu não conheço. E olha que assim, a dimensão do meu trabalho é pequena, né? Mas eu preciso. A minha sorte é que eu tenho do meu lado ali um tributarista, porque realmente é muito complexo, é muito complexo. Bom, pra você ter uma ideia, só para agregar, cara, eu fui na contabilista, né, na contadora aqui, eu falei, bom, eu vou importar da China, eu quero abrir uma importadora, eu preciso abrir uma empresa de franchising, que eu vou fazer franquia, eu preciso abrir uma empresa de licença de marca, que eu vou licenciar algumas marcas, e eu preciso abrir uma empresa comércio. Lá no Brasil eu tenho essas 4. Eu falei, não, aqui é um CNPJ só. Você quer dar aula de violão? A gente agrega. Quer ensinar o cara a pilotar barco? A gente agrega no mesmo CNPJ. Então já começa. Aí eu falei, porra, legal. E olha o que ela falou para mim, cara. Ela falou assim. Aí eu falei, putz, vocês têm problema de quando eu for alugar o ponto dessa empresa? Enfim, tem bairro que pode alugar, tem bairro que não pode alugar por causa do ramo de atividade, igual é no Brasil, né? Falou, não, você vai abrir a empresa na sua casa. Quando você começar a ter receita e lucro, aí sim se aluga um ponto. Olha que loucura, cara. Você abriu uma importadora dentro de casa, né? Aí ela falou assim, não tem problema nenhum, você tem um ponto para você guardar o seu estoque, mas a sua empresa pode ser na tua casa. Por quê? Porque você já recebe a correspondência, se não for ter ninguém lá no ponto. Olha como eles facilitam o processo. E aí, eu falei para ela assim, eu vou tirar... Bom, eu vou importar da China. Aí eu vou precisar de uma empresa para, enfim, né, ir lá no porto e resolver o desembaraço? Falou, não. Você vai importar da China, vão te ligar, vão falar, olha, tem aqui 20 caixas de liquidificador USB, que é o que eu estou trazendo, né? O valor da nota da China é de, sei lá, 1.000 euros, né? Eu estou emitindo aqui uma guia de 23% dessa importação. Você paga, amanhã já vai aparecer aqui para mim que você pagou, eu mando entregar na tua casa. Assim, nossa. Simples assim. Eu falei, papai, não deve ser. Não deve ser. Tem alguma pegadinha no meio. Não é que é, cara. Chegou o negócio aqui. Você sabe, Tessani, que na questão do direito digital a gente estuda muito a Estônia, né? Não sei se você já ouviu falar da experiência da Estônia.
A Estônia, aqui do Brasil, eu posso abrir uma empresa na Estônia, abrir uma conta no banco na Estônia, comprar um imóvel na Estônia, sem nunca ter ido na Estônia É. daqui do Brasil. Então, O ponto que chegou da desburocratização, né, e do uso do governo digital é um dos grandes exemplos do mundo, né? sim. Eu acho que é o caminho que a gente tende a seguir, né? É. O Brasil tem melhorado nessa questão da digitalização do governo bastante, né? Por exemplo, eu precisei fazer uma autorização de viagem para o meu filho, eu consegui fazer aqui do escritório, eu preenchi um cadastro, enviei para o cartório marcou um horário, me chamou no vídeo, confirmou o documento, confirmou a autorização e me expediu um documento eletrônico. É. Então, assim, isso tem acontecido, né, em muitas situações. Hoje tem muitos cartórios que, se você quiser comprar uma casa estando aí em Portugal, eu consigo fazer aqui pelo Brasil, o cara te chama no vídeo e tudo bem. Sim. Antes era uma burocracia maluca, você ia ter que ir no consulado, dar uma procuração para alguém, via pelo correio. Isso tem melhorado, né? É. Mas como tudo que melhora, né, o ambiente digital ele vem trazendo aí dor de cabeça para muita gente em alguns sentidos, né? Exatamente. E falando no ambiente digital, entrando no assunto, Dr. Walter. Cara, você não é o Dr. Difícil, Walter, você né? é o Valtinho. Você é o Valtinho, cara, que o Dr. Walter não pega para mim. É. Você sabe que eu vou te contar um negócio, essa história do Valtinho é curioso, porque assim, eu sou relator do Tribunal de Ética da OAB, né, que é um ambiente extremamente formal, mas eu virei Valtinho lá nos 15 dias. 15 dias? Não tem jeito. Puta, mas não tem como fugir. Não tem jeito, cara. Caramba. O meu sócio é meu sócio há 20 anos, adivinha como ele me chama? Valtinho. Mas assim, Tribunal de Ética é Valtinho. Todo lugar é Valtinho, cara. Não tem jeito. Então, pegou, né? Eu até estranho. Muita, assim, como eu fui militar também, o povo que veio do Exército, me conheceu no Exército, ou que me conheceu através desse povo, me chama de causa. Mas, no geral, é Valtinho. É impressionante. Então, fica super à vontade, né? De chamar de Valtinho. Às vezes o pessoal até brinca, fala Doutor Valtinho, né? Puta, Dr. Valtinho, nossa. Aí pronto, né? É igual o Tinho da Grande Família. Doutor Puta merda, cara. Meu, sabe uma coisa que eu te admiro, cara, muito mesmo? Eu até mostrei. Meu filho, uma vez na escola, na formatura, acho que de 3 anos dele, 4 anos. Enfim, perguntaram, eu vou até pedir para você contar para o pessoal aí que está vendo a gente, que vai assistir depois. Perguntaram para ele, né? Você quer ser o quê quando você crescer? O que você quer ser quando você crescer? Ele falou, quero ser ninja, né? Cara, a escola caiu, né? E eu falei para ele, eu tenho um amigo meu que é ninja. Ele falou, é verdade? Eu falei, é verdade, mas ninja de verdade? Eu falei, de verdade, catava pipa comigo na rua com a espada de ninja, né? Mas conta aí, cara, esse esporte maravilhoso que você faz, que eu quase comecei a fazer, cara, quase, mas aí a vida desviou. Na verdade, assim, né? Eu sempre pratiquei arte marcial desde criança e fui pulando de uma na outra ali, karatê, treinei judô, treinei full contact. E meu pai era atleta de Hapkido, né? Que é uma arte marcial coreana, que é uma arte bem interessante porque ela mistura um pouco dos chutes do taekwondo, os movimentos de torção do aikido e as quedas do judô. E ao mesmo tempo tem todo o armamento né, que mistura técnicas de diversos lugares. É uma arte coreana. E meu pai já praticava, e por muita coincidência, abriram uma academia, uma época que eu tinha mudado para uma cidade do interior, que é Piracaia, né, que você conhece Piracaia, e tinha aberto uma academia lá, e meu pai falou, abriram uma academia de Hapkido, vamos lá ver? E no final das contas, a gente descobriu que era um aluno do mesmo professor do meu pai, e aí a gente acabou começando a treinar, eu, meu pai, meu irmão, e eles não aguentaram o tranco, e eu continuei. E comecei a me dedicar loucamente àquilo. Foram uns 15 anos aí de treino incessante, né? Eu parei um pouco, mas estou voltando agora. Eu fiquei alguns anos parado agora. Mas uma arte assim muito legal, porque você tem uma questão... A arte marcial te traz companheirismo, te traz uma questão de autoconfiança, que é muito legal. Eu até teve uma inauguração de uma academia esses dias do meu mestre. Eu fiz questão de ir lá e eu falei assim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz faculdade, eu sou formado como oficial do Exército, eu tenho diversas formações na minha vida, mas o lugar que eu aprendi a ter autoconfiança, a ter minha autoestima foi dentro da academia. Foi aqui que eu aprendi a me valorizar, a entender que tudo que eu quiser, desde que eu treine, eu me esforço, eu consigo.
Porque na formação convencional não te ensinam isso, né? E assim, tem sido, né? Foi porque eu tinha parado, mas eu estou voltando agora, fiquei uns aninhos parado. Mas tem sido uma experiência fascinante, porque assim, ao mesmo tempo que a gente treina, desculpa, a gente acabou fazendo uma conexão com pessoas através do mundo por uma associação que é uma associação americana, que o presidente é um coreano, e a gente conseguiu levar a molecada assim do interior de São Paulo, a molecada de São Paulo, para competir na Coreia, para competir na Tailândia, para competir no México. Se Deus quiser, 2022 a gente vai levar essa molecada para competir no Nepal. E competindo com gente do mundo inteiro. São campeonatos, porque arte marcial é campeonato mundial, e vai o pessoal do bairro, né? Mas não, é gente de 14, 15 países, né? É uma coisa muito interessante, muito legal. Não vou dizer que eu sou um ninja, porque aí até já seria demais, mas assim, muito legal de aprender defesa pessoal, de aprender a ter autoestima, de aprender técnica de armamento, né? Eu me especializei no bastão e na espada, mas é uma parte assim, vai à parte na minha vida isso. Olha como é louco, né? A gente não entrou ainda no assunto que a gente se propôs a falar hoje, mas a arte marcial, como ela se baseia muito em pontos de contato, eu acabei em estudar acupuntura por causa da arte marcial, me formei em acupuntura. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai criando uma gama de atividades na vida, né? Então, às vezes eu brinco, eu falo, eu sou advogado, eu sou acupunturista, eu dava aula de arte marcial, né? E você vai criando um monte de atividades, né? Que vai deixando a tua cabeça. Eu gosto muito da questão do pai-ideia, né? Sim. Que assim, quanto mais atividades diferentes você desenvolver, você acaba tendo uma visão diferente em cada uma delas. Então, assim, um advogado acupunturista, ele já tem uma visão um pouquinho diferente do advogado convencional. Né? Como um químico jogador de futebol, ele vai ter uma visão um pouco diferente dos outros químicos, e assim vai, né? É muito interessante isso. Legal. Agora, bom, vamos lá então para o assunto, Valtinho. Eu estava olhando a internet, cara. Bom, primeiro, parabéns pela tua profissão, parabéns pelo esporte. Você é um cara que a gente admira. Pô, eu vejo você ali virando a espada, o bastão. Você tá louco, você acerta aquilo ali na ponta do nariz, não sobra nada, cara. Né? Já tomei uns pontinhos aqui. Imagina. Eu acompanho bem de perto, cara. Todas as suas postagens eu recebo notificação. Então, tudo que você posta... Se você um dia postar uma foto que não é para ninguém ver, eu vou ser o primeiro a receber ela ali. Né? Mas legal, cara. Mas voltando aí para a fraude, para quem entrou agora na live aí, né? Ou para quem começou a ver agora, depois de gravado no Instagram, o doutor Walter, o Valtinho, meu amigo, meu irmão de anos, ele vai falar para a gente hoje sobre fraude na internet. E aí, cara, que é o que você está se especializando, né? É isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que tem muito campo, né? Porque ninguém sabe disso ainda, né? Tudo muito novo, né? Só um detalhe. Aí, cara, só pegando um gancho, eu fui buscar a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu tive que pôr lá no site, eu fui buscar algumas informações de fraude na internet para formular algumas perguntas para você. Mas, cara, é um mundo gigante. Matérias de jornais, matérias de juristas, matérias de especialistas no ramo. Falei, pô, o que eu vou perguntar para o Valtinho? Não tenho o que perguntar para ele. Então, cara, discorre aí, né? Como diz o advogado. Eu falei para você que eu fiz direito na faculdade, não? Falei? Não, essa parte da história eu não conheço, pô. Então, cara, eu saí da faculdade e o pessoal tirava 0. Falei, não é possível. Não é possível. Todo mundo está tirando 0. Eu olhava para trás, não estava tirando 8, 10, 9, 7. Eu falei, tá louco, eu vou sair. Mas te juro, eu saí porque, primeiro, eu não consegui pagar. Essa foi um momento difícil da minha vida, né? E eu ia muito mal. Cara, eu sou hiperativo, você conhece já, né? Eu te mando áudio e você fala, esse cara tá cheirado. Não é possível, né? Eu vivo no 220 o dia inteiro. E um advogado, ele não pode viver no 220 o dia inteiro, ele tem que prestar atenção. E eu tenho déficit de atenção. Então, você imagina. Por isso que eu faço 20 coisas ao mesmo tempo e crio. A Tati falou assim,
Inacreditável. Saiu o teu cartão cidadão e o teu passaporte, você já estava com o CNPJ português pronto. Saiu o teu passaporte, você foi assinar no outro dia o CNPJ. Como que você Olha montou só. uma empresa aqui em Portugal antes mesmo de sair o documento? Então, é um perfil, né? Mas, cara, bom, enfim, eu vi muita coisa na internet, me deu uma embaralhada do caramba, né? E, então, enfim, toca o barco aí que eu vou ficar quietinho aqui ouvindo. Não, vamos lá. Assim, e não se culpe, porque é uma matéria, né? O direito digital, ele é uma matéria realmente muito, muito ampla. Eu, em 2006, eu tive o meu primeiro caso de direito digital, né? A gente tinha um cliente que era um presidente de uma grande empresa, de uma internacional, né, de uma multinacional, e ele estava recebendo e-mails acusando ele de certas práticas, e esses e-mails eram copiados para alguns jornais. E o remetente do e-mail era o Pato Donald, né? E assim, nesse momento, eu estou falando de 2006, a internet estava começando aqui no Brasil a tomar corpo, né? E a gente começou a buscar, né, alguma forma de resolver essa situação. Na época a gente conseguiu contratar um rapaz que era perito da polícia para tentar localizar, mas enfim, eu tive que chegar com um monte de papel na mão num juiz em 2006 e falar: Excelência, eu preciso que você notifique a Telefônica para dizer quem é o dono desse IP. Né? Hoje as pessoas sabem o que é o IP. Em 2006 as pessoas não sabiam. Sabia. Tive a felicidade de funcionar, de pegar um juiz jovem na época, que já estava começando a olhar, né, para essa questão do mundo digital, e de lá para cá a gente vem trabalhando nesse universo digital. A sociedade no mundo inteiro, ela passou realmente pela transformação digital, e a pandemia empurrou goela abaixo. Minha mãe não fazia, né, nada pelo telefone, hoje ela paga a conta do banco pelo telefone, porque foi forçada no momento da pandemia, e como ela, uma infinidade de pessoas, né? Hoje a gente tem uma cultura muito baseada no ambiente digital. A pessoa acorda, ela pega o celular para ver as notícias, ela pega o celular para ver se os amigos estão bem, se alguém, né, mandou alguma coisa, o que a pessoa postou no Instagram no outro dia, e aí ela vai, começa, toma um café, toma um banho, ela chega no escritório, ela vê o e-mail, ela está ali com o celularzinho na mão. E assim, antes de dormir, a última coisa, antes de pôr para carregar, porque pelo amor de Deus que ele não vai ter bateria no dia seguinte, é daquela última checada. E aí você começa a fazer compras. E você compra, hoje em dia aqui no Brasil, tem serviços de mercado que se propõem a entregar o produto em 15 minutos na sua casa. Então faltou farinha para o bolo, a farinha do bolo está ali. Né? A pandemia divulgou esses serviços de entrega de alimento, né, largamente. Só que assim, começou a ter um crescimento muito grande de uso, sem que existisse a questão da educação digital, que é o que eu venho mais falando ultimamente, né? Eu estou trabalhando em cima da Lei Geral de Proteção de Dados desde 2017. Você vai falar, pô, mas a lei é a 13709 de 2018, mas o projeto de lei eu já estava debruçado ali em cima dele. E é engraçado que hoje muitos advogados acabaram virando especialistas, né, no assunto, mas assim, são pessoas que estão começando a estudar a lei. E se você voltar, você é um cara que me segue aí nas redes, você vai ver que em 2018 eu já estava escrevendo das minhas impressões do que ia ser a lei, né? E assim, felizmente consegui realmente ser um dos que começou a trabalhar com essa área. Hoje eu atuo até como DPO no Corinthians, na Sparco. Eu fiz a adequação de muitas empresas já a LGPD, fiz a adequação de hospital, fiz a adequação de clínica médica, de comércio, de metalurgia, de escritório de advocacia. Tem colegas que têm escritório que as empresas pedem: olha, eu preciso que você esteja adequado à lei. Porque o que acontece, Tessa? Toda essa história de proteção de dados começou em 1976 aí na Alemanha. Em 1996, 20 anos eles discutindo isso, eles resolveram fazer uma normativa para tratar da proteção. Como é que a gente organiza esses dados? Não pode ficar fazendo qualquer coisa com qualquer dado. Eu pego as suas informações e eu vendo para um terceiro, eu vendo no seu vizinho na banca, que nem acontecia. E esse regramento, ele tem uma necessidade, uma característica específica que é cascata. Para que eu esteja adequado, se você é meu fornecedor, você tem que estar adequado, porque senão eu vou te repassar os dados para que você faça uma parte da minha operação, e se você não está adequado, vai vazar. Vai. Entendeu? Então, assim,
isso vem no movimento internacional, a gente tem países da América Latina que saíram muito antes do Brasil, Chile, Argentina, mas aí a gente tem um momento que uns tais de europeus, os caras resolvem entrar com os dois pés na porta, e os caras criam a GDPR, que você deve ouvir falar aí constantemente, né? Que é a LGPD da Comunidade Econômica Europeia, que começou a ditar regra. Então, assim, a partir daquele momento, você quer fazer negócio com uma empresa que tem uma sede na Europa, ou uma empresa que tem operação na Europa, você tem que estar em conformidade com a lei, porque senão ele não pode te contratar. É quase um ISO, né? uma regra de certificação. E em função disso, você vai jogando essa cascata para o mundo inteiro, né? Sem eu querer ser técnico e muito chato. A hora que eu estiver sendo chato, você fala, vamos lá. Não, vai lá. Mas que traz a necessidade, por exemplo, das empresas brasileiras estarem também adequadas. E por que eu estou falando isso? Porque no primeiro momento o pessoal, essa lei aí não vai pegar. Não, a LGPD não vai pegar. E assim, além de pegar, ela vai transformar tanto o ambiente comercial quanto o ambiente jurídico. E para onde você olha, existem dados. Tudo hoje são dados. Se você tem um smartwatch aí no teu pulso, ele está coletando uma quantidade gigante de dados. Né? A gente está aqui conversando em tempo real, você em Portugal, eu no Brasil, e deve ter gente de todo lugar assistindo a gente através de uma tecnologia. Você está projetando no teu Instagram a minha imagem, que é um dado sensível biométrico. E a gente está usando aqui transferência internacional de dados. Então, numa brincadeira entre amigos, a gente está com uma atividade do ponto de vista do tratamento de dados extremamente complexa. A gente está tratando de dado sensível, transferência internacional, e assim, isso parando para olhar com uma lupa de profissional, mas isso acontece o dia inteiro, gente. O dado sensível é o rosto. Assim, não vou querer ser muito técnico, mas assim, tem duas categorias basicamente de dados. Dado pessoal, que é aquilo que te identifica. O teu passaporte, RG, CPF, endereço, seu nome, né? E tem o dado sensível, que é aquilo que te define. Aí entram as questões raciais, as questões de gênero, as questões de saúde e as questões biométricas. A imagem, a biometria, na verdade, as digitais. Por exemplo, nas questões de saúde, como o trabalho que eu faço dentro do ambiente desportivo, você imagina, todo atleta profissional ele tem monitoramento das questões de saúde. Isso são dados sensíveis. Quando você vai num hospital, uma situação muito curiosa, né? Eu fiz adequação em um hospital do interior. E teve uma situação de que o filho de um prefeito, né, de uma das cidades próximas ali, sofreu um acidente, e no dia seguinte a ficha médica dele estava no Facebook. Porque a pessoa achou curioso, é uma notícia, vai dar viralização, né? Visualização, vai dar relevância no meu perfil, está aqui a ficha médica do filho do prefeito. Gente, dado sensível, isso é uma violação gravíssima. Tudo bem, aconteceu antes da lei, ok, mas isso é comum e as pessoas precisam. Por que eu falei educação digital? Eu tenho um grande amigo que me presta muito serviço de cartório, que é um escrevente de um cartório, amigo mesmo. E um dia ele pega e me manda uma escritura pública de um jogador de futebol que ele estava fazendo. Por que ele fez isso? Porque ele achou muito curioso aquele momento, né, de estar atendendo uma celebridade, né, e assim, não entendeu o que ele estava fazendo. E quando ele mandou, eu liguei para ele e falei, cara, apaga isso, não manda para ninguém, apaga para todo mundo. Você está expondo todos os dados financeiros, os dados pessoais de uma pessoa publicamente exposta. Isso pode ter uma consequência grave e hoje, por exemplo, dá até demissão por justa causa isso. Né? Porque tem quem é que tem que cumprir a LGPD? São só as empresas? Não, são as pessoas e as empresas. Então, por que assim, sem entrar tanto na LGPD, que não é tanto hoje o interesse do assunto que a gente vai tratar. Mas a LGPD ela vem para mudar a cultura, para que a gente freie as fraudes, que a gente freie todas as consequências negativas do uso indiscriminado de dados. Né? E assim, o que acontece também? O vazamento de dados, ele acontece sempre no ambiente de busca. A gente tem robôs hoje, por incrível que pareça, a pessoa fala assim, mas a minha empresa é pequenininha, meu escritório é pequenininho, ninguém vai se interessar em tentar invadir o meu sistema. E aí você pega dois problemas. O primeiro é que assim, já se sabe que o pequeno ele tem menos estrutura e menos proteção. Mais fácil de invadir. Exatamente. Mas eu não tenho informação relevante. Mas quem vai te invadir não é uma pessoa
física que vai ter a decisão, olha, eu vou invadir o site da Uva Verde para pegar a informação. Não, são robôs chineses, robôs russos, robôs israelenses, que ficam coletando informação e catalogando, e guarda lá. Então não tem uma interação humana, não tem uma escolha. Tem escritórios de advocacia, pequenos como o meu, que tem monitoramento e tem 10 tentativas de invasão diárias. Eu tenho né? Você monitoramento. Uma empresa, Eu tenho você tem também. monitoramento Uma e você não vê um invasão monte de diária, tentativa. uma porrada. É isso aí. E aí o que acontece? Com essas informações, as pessoas começam a praticar fraudes. E aí a gente vai para uma questão que eu estava dizendo, que cresceu muito o uso da internet sem que a gente fosse preparado para isso. Nós, da nossa geração principalmente, a gente é o imigrante digital. Eu lembro de quando teve o primeiro computador com internet no escritório, que fazia fila no final do dia para um mandar e-mail para o outro, né? Só para dizer que estava usando a internet. E hoje, como a gente tem esse uso massificado, a gente toma muito cuidado, porque tem os golpes por e-mails, tem os golpes pelos WhatsApps da vida, pelos Instagrams, e tem assim a questão da engenharia social, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Qual é a minha proposta hoje? É trazer um pouco de reflexão e alerta para a gente tomar cuidados e não cair nos golpes, né? Então, assim, quando a gente trabalha a ideia da LGPD, voltando, você pega o time ali de TI da empresa, você cria aquela muralha, né? Aquele muro de 10 metros, iguais aqueles muros bonitos que você posta nas fotos das suas andanças por Portugal, das fortalezas. Você cria uma fortaleza. Mas assim, cada indivíduo dentro daquela empresa, tanto na sua vida pessoal quanto no profissional, parafraseando o sábio Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional, ele tem a portinha ali da empresa. E aí a hora que um hacker, que um invasor malicioso quer entrar ali, ele bate ali naquela portinha, e se o cara tiver desavisado, ele abre, estende o tapete vermelho, e o muro de 15 metros não adiantou nada, porque o cara abriu a porta e falou, entra, amigo, né? E quando é que a gente faz isso? É quando a gente clica naquele e-mail fraudulento, é quando a gente clica naquele link no celular. Então a gente precisa começar a desconfiar mais, né? Eu fui vítima, uma época, que estavam usando a minha foto, o meu nome, para vender carros, supostamente vender carros pela OLX. Cara. Se você colocar meu nome no Google, Walter Causaneto preso, não sou eu. Na verdade, era uma quadrilha que estava usando a minha imagem, o meu nome, e o que eles faziam? Pô, o Tessarini está vendendo lá um Gol por 10 mil. O cara, ele anunciava o mesmo Gol por 5 e falava assim, olha, Tessarini está me devendo dinheiro, eu sou um advogado de São Paulo, então assim, vai lá, se você gostar do carro, eu vendo o carro para você e eu me acerto com ele. Então os caras iam fazendo isso e mudando de estado. E as pessoas começaram a me avisar. Eu tenho um grande amigo também de infância, que é um dos grandes delegados de crime eletrônico aqui em São Paulo. Fui conversar com ele, ele falou, cara, você nem é a vítima, estão usando a sua imagem. A vítima é o cara que compra lá na frente. Você nem tem legitimidade para uma ação criminal partir. E mesmo assim foi tentando, no final consegui resolver o problema. Mas aí ficou já uma lição para mim, porque isso foi já há alguns anos, dos cuidados com a imagem, dos cuidados com o nome. Então, por exemplo, uns dias atrás minha mãe me manda um ponto de interrogação pelo WhatsApp. Eu falei, que foi, mãe? Você mudou de telefone? Eu falei, não, é porque aqui mandaram uma foto, um outro número com a tua foto, dizendo que mudou de telefone e me chamando de mãe. E depois aconteceu com meu pai, ou seja, vazou, os dados vazaram. Efetivamente os dados vazaram. Alguém sabe que aquele número de celular é da mãe do cara que tem o meu número de celular. E assim, a minha mãe já estava esperta, mas isso é muito comum da pessoa cair. E aí a pessoa fala, olha, bati o carro, tem um cara aqui que não deixa eu sair, meu cartão bloqueou, você não pode fazer um depósito de 5 mil para o cara para ele me libertar? E assim, as pessoas entram nesse jogo, né? E isso entra na história da engenharia social também. O que é engenharia social? Engenharia social é você coletar informações sobre uma pessoa, e hoje as nossas informações estão espalhadas pela internet, né? Se eu começar a pesquisar você, eu sei em alguns minutos, né, que a sua esposa é a Tati, que seu filho é o Henrico, que você mora em Portugal, que você é proprietário da Uva Verde. Isso está simples, né? Até porque muitas vezes para as nossas profissões é importante que a gente divulgue um rol de informações. Mas aí a pessoa liga no teu banco e fala, oi, aqui é o Tessarini, não, a Tati pediu para eu ligar aí, entendeu? E aí usa as informações para se fazer passar ou por você ou por alguém que te representa. E com base nisso, traz mais informações ou pratica fraudes. É uma história interessante porque com isso as pessoas elas se sentem confortáveis em abrir informação. Tive uma experiência aqui no escritório.
Num belo final de semana, meu sócio, né, um dos meus sócios me manda uma mensagem, aliás, mandou no grupo do escritório. Galera, estão usando, alguém clonou meu número ou minha foto e estão usando e pedindo dinheiro. Gente, não vamos cair nessa. Um dos meus sócios, um outro sócio, falou: cara, acabei de te transferir 6 mil reais. Puta merda, advogado. Eu não acredito. Ele falou: foi tão assim que eu achei que. Porque assim, a gente tem liberdade. Entre a gente, assim, se o cara me liga, porra, me empresta aí, amanhã eu te pago, pô, paga aqui. Normal, todo mundo trabalha muito tempo junto. Só que o que faltou? Ligar. Porque assim, é isso que eu sempre recomendo para as pessoas com tudo que vem através do WhatsApp. Putz, o Tessarini me ligou que bloqueou o cartão dele em Portugal, ele precisa de 5 mil euros. Primeiro que eu não vou ter, né? Esse risco de cair eu não tenho. Mas aí o que eu faço? Pô, Tessa, você está precisando de dinheiro, o que aconteceu? Mas liga, fala com a pessoa. Porque muitas vezes, mesmo que venha do celular da pessoa, isso pode ser alguém que hackeou, que bloqueou. Sim. Esses são golpes muito comuns, de pedido de dinheiro pelo WhatsApp. Né? Isso acontecia por carta antigamente, até chegava nesse nível, né? E hoje acontece muito pelo WhatsApp. Então, esse é um tipo de golpe muito comum que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, tudo que vem pelo WhatsApp, mudou de telefone. Eu hoje sou veiaco com isso, cara. Qualquer um mudou de telefone, eu ligo para a pessoa: você mudou de telefone? O cara fala: mudei, então tá bom. Eu cadastro. Faço também. Senão não dá. Essa é uma precaução que evita muito prejuízo. Além disso, qual é um outro golpe muito comum? São os e-mails, que é o tal do phishing, né? Que são e-mails que te levam a crer que é uma coisa e vem com um link para você clicar. Eu vou voltar no do WhatsApp, faltou uma coisa lá. Não, mas eu falo na hora do Instagram. Então, no phishing vem, por exemplo, intimação da Receita Federal. Clique no link abaixo para saber sua dívida. Sabe aquele negócio que te provoca. E assim, qual é o primeiro cuidado? Vamos ver quem é esse remetente. Porque às vezes vem lá da Receita Federal e lá em cima tá Pop Sport Brasília. Você fala: nossa, não tem nada a ver. Mas tem, assim, muitas vezes com erros de português, né? Mas assim, tem situações que os e-mails dão trabalho. Eu trabalho com isso já há bastante tempo. Eu lembro muito bem, durante a pandemia, quando a gente estava realmente, né, em casa, ali sem sair, eu recebi um e-mail que era uma intimação da Justiça Federal, e eu fiquei com medo que pudesse ser uma intimação real de algum cliente, e o fato de eu ignorar, eu poderia colocar esse cliente em maus lençóis, porque eu perderia um prazo. Confesso, Tessa, fiquei 1 hora olhando para o e-mail, lendo o e-mail, falando: é ou não é, é ou não é? Impecável. E olhei, cara, muito difícil, e no final das contas eu concluí que era uma fraude mesmo, mas assim, as pessoas que não trabalham com isso cairiam com muita facilidade. E o que acontece quando você cai? Quando você clica ali, aquilo é um arquivo executável que vai instalar um programinha lá dentro do teu celular, da tua máquina, que ele fica muitas vezes quietinho ali. E aí quando você entra no sistema da tua empresa, ele vai para dentro do sistema da tua empresa. E aí a hora que o mau elemento lá do outro lado quiser, ele acessa os dados da empresa. Aí eu pego lá o banco de dados dos 600 mil vendedores da Alviverde. E aí, de repente, eu vendo isso para o concorrente. Isso acontece. Então, assim, quando você clica naquele e-mail, você não está prejudicando só você. Muitas vezes você está prejudicando todos os ambientes nos quais você interage através daquele aparelho, né? Em todos os Wi-Fi que você entra. Por falar em Wi-Fi, é muito interessante uma coisa também, que agora mudou um pouco aqui no Brasil, mas quem tem aparelho mais antigo, o que acontece? Todo mundo chega em casa, instala o Wi-Fi, aquela ansiedade de usar a internet, e cria uma senha e um usuário de usuário. Então, assim, aí o cara xinga o vizinho, né? Põe umas frases curiosas, tal. Aí põe aquela senha com 35 letras, né? E fala: estou protegido, ninguém vai usar minha rede. Mas existem dois tipos de senha. Tem a senha do usuário e a senha do administrador. A senha do administrador o cara não muda, aí fica admin, o login, e admin, a senha, que era a configuração que vinha de fábrica. Exatamente. Só por esse fato, se eu tenho o número do IP dessa pessoa, eu entro no Wi-Fi com a senha admin, e eu não estou hackeando, eu não estou fazendo nada ilegal, eu estou usando a senha, que é uma senha convencional. Só através disso eu consigo acessar a câmera, eu consigo acessar os computadores, consigo acessar tudo. Então, uma das recomendações que eu sempre gosto de fazer, principalmente com trabalho em home office, cara, quando você sai do ambiente corporativo, que tem uma equipe de TI, tem uma estrutura de segurança e vai trabalhar em casa, cara, o teu Wi-Fi é um inimigo. Configura esse Wi-Fi, muda essa senha. Outra coisa muito importante, falando, né, do home office,
Quando você está na empresa, você está usando um computador normalmente da empresa, que tem um antivírus atualizado, que você tem firewall atualizado, que você tem softwares oficiais e atualizados. E tudo isso evita um pouco, ou diminui muito mais a chance de uma invasão. Aí você vai para casa e você pega aquele seu notebook velho, que tá tudo desatualizado, que teu filho baixou o jogo, que teu primo baixou filme, e aquilo está tudo contaminado. E a partir do momento que você, através desse computador, acessa o sistema da empresa de forma remota, você abre aquela portinha e fala para o hacker, entra aí na empresa, pega o que você quiser. Então, assim, a gente sempre recomenda alguns cuidados no home office, que é, não usa software desatualizado. Sabe quando vem aquela mensagem que ele quer atualizar o software, você fala, agora não, estou com pressa, computador chato, né? Cara, ali ele ia fechar as portas, e você não permitiu. Então, assim, não pode usar software desatualizado, não pode usar software pirata. Tem aquela frase dos americanos, bem corporativa, bem coach, né? Que assim, não existe almoço grátis. Cara, não existe aplicativo grátis. Todo aplicativo que vem de forma gratuita para você, ou ele vai te encher de propaganda, que é uma forma dele se remunerar, ou ele vai coletar informações a seu respeito que vão ser vendidas para gerar ou perfis de consumo ou perfis específicos. Se é perfil de consumo, nem é tão ruim, porque olha, todo homem de 40 anos que mora em tal bairro gosta de tal esporte, por exemplo, um perfil de consumo. Agora, assim, quando você tem realmente, olha, conseguir identificar ali o Tessarini, que é um grande tomador de vinhos portugueses, vamos mandar propaganda de vinho português para ele. Aí é diferente, porque começa a já a te perturbar, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com essa questão do home office, de usar as coisas sempre oficiais e originais. Outra fraude muito comum, falando isso das básicas, tá? É a fraude da promoção do Instagram. Essa, eu quase caí uma vez, né? Um restaurante que eu frequento, de repente, me manda uma mensagem dizendo, Walter, você foi sorteado, ganhou um jantar para casal no dia tal, não sei o que lá. Como é um restaurante que eu frequento, eu falei, nossa, que legal, fiquei feliz. Você tem interesse? Tem. Olha, eu vou te mandar uma mensagem pelo WhatsApp e você me confirma o código. Eu falei, não vai não. Então, assim, esse é o golpe. Toda promoção de hotel, de vinícola, de restaurante, de bar, que te oferece alguma coisa e diz, olha, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para você me confirmar o código, na verdade, o que ele vai fazer, ele está trocando o seu número de celular. Esse código é o que ele precisa digitar lá no celular dele para ele assumir o comando do teu WhatsApp. Então, assim, nunca, promoção, e assim, as empresas sérias também não vão fazer promoção mais pelo Instagram, justamente pela incidência desse tipo de problema. Então, é muito comum, eu faço assim, o cara quando vem e me manda alguma coisa dessa, o que eu faço? Eu tiro um print, eu bloqueio o cara, e hoje o Instagram tem aquela opção de bloquear, inclusive, páginas que vierem a ser criadas pelo aquele perfil, e aviso a empresa original, falo, olha gente, tem alguém se passando por você, eu acho que é o que a gente faz até para evitar que as pessoas caiam nesse tipo de golpe. Mas os golpes não acabam aí, como a gente está falando para um público de empreendedor, tem um golpe também que acontece muito através do Mercado Livre, acontece através da OLX, que é assim, vamos imaginar, você tem lá o teu perfil de venda no Mercado Livre, e eu vou lá, por exemplo, você está vendendo essa xícara aqui por 5 euros. Olha, seria bom, hein? Você está vendendo a xícara por 5 euros. Caro. Eu roubo a sua foto aqui e ponho no meu perfil que eu estou vendendo essa mesma xícara por 2 euros. Olha só. Olha esse golpe como ele é estruturado e assim, muito interessante tomar cuidado. Quem tem perfil de venda, quem tem, né, as páginas de venda no Mercado Livre, por exemplo. Embora, assim, rendo minhas homenagens ao Mercado Livre, é uma empresa que está sempre à frente na questão da segurança, buscando impedir, que essa sai do ambiente deles. E aí o que acontece? Eu vendo essa xícara por 2 euros pro Henrico. O Henrico comprou minha xícara por 2 euros. Aí o que eu faço? Eu entro no teu perfil, compro a tua xícara de 5 euros, te pago com um cartão clonado e dou o endereço do Henrico, você entrega lá para ele. Entendeu? O que acontece? Na hora que esse cartão for ser cobrado, o cara vai pedir uma desconformidade e você não vai receber, você que é o vendedor oficial. Só que você não vendeu para mim, você vendeu para o Henrico. Aí você vai brigar com o Henrico fala, não, tá aqui ó, minha nota fiscal. Eu paguei. Você me mandou e eu paguei.
Só que você não pagou para ele, você pagou para o outro. É uma triangulação que eles Cara, fazem. que delícia esse golpe. Obrigado por ter ensinado. Não, eu estou ensinando para os caras não caírem, né? Cara, genial isso, cara. Que doideira, meu. Eu ia Mas os cair. caras fazem Eu isso. ia cair. Não, cai. É? Então, assim, tomar muito cuidado que o cartão seja o cartão da pessoa, do endereço da entrega, né? Essas checagens. Porque, assim, toda a criatividade que se tem, né? E eu vou ser muito sincero, Tessa, não tem a segurança digital, ela é muito dinâmica. Eu logo que eu comecei a querer construir uma estrutura de LGPD, eu fui numa empresa de tecnologia extremamente de ponta aqui no Brasil e falei para o cara, amigo, eu preciso, falando com o dono da empresa, um gênio do assunto, falei, eu preciso que você consiga desenvolver alguma coisa que não dê para vazar os dados. Ele começou a rir, ele falou, Walter, se os dados aparecerem na tela e o cara tiver um papel e uma caneta, ele vaza os dados. Então, assim, não existe TI que vai resolver o teu problema. O teu problema vai ser resolvido com educação digital. É você mostrando para esse cara que se ele anotar e divulgar, ele pode ser demitido, ele pode ter consequências. E aí você precisa adequar o contrato de trabalho. Então tem todo um movimento, porque assim, a questão da segurança digital, por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil hoje, faz 3 dias, invasão de órgão público. Né? A gente teve invasão do Ministério da Saúde, que no primeiro momento era uma invasão, a Polícia Federal concluiu que era só um spoofing, que é quando você troca o site do endereço, então quem acessava aquilo cai em outro lugar. Mas assim, eu até perdi as contas, porque os dias estão corridos aqui, da quantidade de órgão que foi invadido ontem. O próprio INPI tirou a parte de dados do ar por precaução. Hoje eles invadiram a CGU, né? Olha o nível que está. Então, assim, por que acontece isso? Porque os órgãos são fracos? Porque o TI é fraco? Não. Porque a TI é uma corrida, cara. Enquanto um está estudando para fechar mais as portas, o outro está estudando para abrir. Sabe aquela história? Você tem um cofre na tua casa, você esquece a senha, você não consegue abrir aquilo de jeito nenhum. Você liga para o chaveiro, ele sorri para você e abre. É assim que funciona, né? Então, assim, você nunca vai ter uma segurança efetiva digital porque é uma corrida. O que você tem são boas práticas para evitar das coisas acontecerem. Então, assim, tomar muito cuidado com todas essas interações, tudo que é de graça, né? Você baixa um aplicativo que é gratuito, ele está coletando suas informações, lê manual de instrução. Eu lembro, uns 10 anos atrás, eu comprei uma TV Samsung e eu não sou uma pessoa muito de ler manual, não era. E era uma das primeiras TVs aí, Smart TV, né? TV Smart, que era um pouco mais estruturada. E eu, por acaso, sentei no sofá e comecei a folhear aquilo na alegria de ter comprado a televisão. E eu vi lá assim, olha, é uma Smart TV Samsung. Você, conectando ela à internet, você está concordando com a coleta de som e imagem. Aí eu fiquei olhando para ela, falei, como é que ela vai coletar imagem e som? Não sei, mas já está no manual. Se eles conseguirem, tá ali, eu concordei. A minha tem, o visorzinho em cima da TV. Então, porque o que acontece? Hoje, por que vem a lei de proteção de dados? Porque hoje isso teria que ser mais claro. Não adianta o cara enfiar no meio do manual essa frase. Hoje ele tem que falar, rapaz, ó, você vai conectar, eu vou captar os seus dados para tal e tal e tal coisa. Você concorda? Concordo. Ou então eu vou captar esses seus dados em função do que a lei me permite para esse motivo. Porque nem tudo depende de consentimento. Né? Mas assim, a gente vive hoje uma estrutura de que capta dados para todos os lados. Né? Tudo capta dado. Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu sei que sim, porque você é um cara extremamente curioso, de ir na linha do tempo do Google. Já. Cara, você tem a sua vida ali. Você sabe onde você foi em 13 de dezembro de 2009 e tá lá, que você foi, onde você foi, que horas. Isso é uma coisa que, assim, é uma coisa que eu sempre oriento as pessoas também. Ou você deixa desativado, que é pouco provável, ou assim, a cada 2, 3 meses, dá uma limpada naquilo. Porque, assim, de repente é interessante para você saber onde você foi, ter a informação. Né, os dados, quando a gente fala em proteção de dados, o pessoal fala, então não vou mais poder usar dados. Quando você fala esse pessoal de marketing, eles querem te pegar pelo pescoço, você não vai deixar usar dados. Não! Os dados têm que ser usados. A única coisa que a lei traz é uma necessidade de organizar a bagunça. Olha, eu vou coletar teus dados? Vou. Para isso, tudo bem? Eu vou compartilhar com a empresa de marketing. Porque às vezes o marketing ele é interessante para o consumidor. Por exemplo, eu adoro ligar na pizzaria. Você é do tempo
Eu vou fazer propaganda da pizzaria aqui agora. Você é do tempo do Moinho de Vento, na Moca? Em frente ao Bernardo? Pizzaria excelente. Então, eu adoro quando eu ligo lá, o cara fala, qual é o seu telefone? Eu dou o número do meu telefone. Oi, Walter, tudo bem? Você vai querer tal coisa? É legal. Então, assim, existir essa base de dados lá é uma coisa que me agrada. E para mim, se eles falarem, posso ter aqui, que seria o correto, pode ter aí. Adoro isso, entendeu? Não, é diferente, por exemplo, de uma vez que eu comprei um cosmético no shopping, num quiosque lá, muito famoso, feminino, e aí a pessoa veio para mim e falou, posso fazer o teu cadastro? E eu sempre falar, não precisa, né? Porque se você precisar comprar de novo, você não vai precisar trazer o número que nem você trouxe. Já vai ter no teu cadastro. Falei, legal, beleza. Cara, eu fiquei uns 6 meses só recebendo anúncio, e-mail e WhatsApp de produto feminino. Eu já estava na dúvida se eu comprava produto feminino ou masculino, de tanto produto feminino que estava sendo oferecido para mim. E assim, não é só isso, por exemplo, né? Durante a pandemia também, os meus filhos estavam com a minha ex-esposa e ela pegou Covid. Ela me ligou e falou, você pode pegar as crianças? Eu acabei de ser diagnosticada com Covid. Eu já tinha tido Covid. Eu falei, faz o seguinte, estou num dia super corrido, eu pego eles, mas assim, se eles já tiverem, não adianta eles ficarem na minha casa. Eles ficam com você, mas vamos fazer o seguinte, liga e na época você precisava do pedido médico para fazer pelo plano de saúde o exame. Então eu falei, liga, marca o exame particular mesmo, liga lá no CDB, vou falar o nome do laboratório, até depois eu explico a situação toda. Falei, liga lá no CDB, marca, e eu pego as crianças, levo, faço o exame, eles ficam comigo. Se eles tiverem, eu volta para você, se não tiverem, ficam comigo, ok. Perfeito, peguei as crianças, fui no CDB, ali da Paz de Barros, vou fazer você ter saudade da Moca. Fui no CDB da Paz de Barros, fiz os exames e fui para casa. Quando a minha ex-mulher fez o cadastro, ela fez o meu telefone, porque era eu que ia levar, e o CPF dela, até porque ela não sabia o meu CPF de cabeça, e o nome dela. Então, assim, eu saí do CDB, cheguei em casa, comecei a receber da Porto Seguro. Flávia, no meu celular, Flávia, você... já que você não tem plano de saúde, segue uma oferta, não sei o quê. Ou seja, os dados vazaram. Então, num primeiro momento, se eu fosse fazer uma análise do leigo, eu ia falar assim, o CDB vendeu os meus dados para Porto Seguro. Se eu entrasse com uma ação dizendo isso, com esse histórico, provavelmente eu até conseguiria a condenação do CDB e da Porto Seguro por um uso indevido dos meus dados. Mas o que a gente tem que pensar? Até falo isso por muitas vezes estar do lado de lá do balcão, fazendo a proteção das empresas. Às vezes esse dado não foi o CDB que vendeu para Porto Seguro. Às vezes esse dado vazou de dentro do CDB por algum hacker que está lá com uma sementinha do mal lá dentro e que tem acesso e vendeu para alguém que vendeu, de repente, para um corretor que vende Porto Seguro. Talvez a Porto Seguro e o CDB não sabem do que aconteceu. É que, na visão do leigo, a gente quer o grande, o institucional. Olha, vazou de lá, vazou. Às vezes não. Ou às vezes é um funcionário mal intencionado do CDB que fala, peguei mais um aqui, pega aí, liga aí. Pode ser também. Então, muitas possibilidades, né? Mas os dados vazam. Aqui em São Paulo, tem uma curiosidade, né? Existe uma lei estadual de que as farmácias aqui, elas não podem pedir o seu CPF em troca de desconto. Quando você fala isso, as pessoas abrem um sorriso, porque todas fazem isso. E mais, eles teriam que ter uma placa, estou falando de uma lei estadual que está em vigor, eles tinham que ter uma placa dizendo, a farmácia não pode pedir o seu CPF em troca de desconto. Mas o que acaba acontecendo? E é muito curioso, quando você vai numa farmácia pequena de bairro, e você vai no caixa, muitas vezes o cara nem pede. E se ele pedir, você fala assim, não precisa. O cara não fala um A, porque ele sabe da lei, e ele não quer correr o risco. Mas quando você vai nas grandes redes, eles têm um treinamento justamente contrário à lei. E eu falo isso abertamente aqui porque é lamentável, porque a lei está em vigor, né? O PROCON, em alguns estados, vem atuando nesse sentido e autuando as empresas. Teve acho que foi a Drogasil, no Mato Grosso, com uma multa de 5 milhões por causa disso. Então, assim, só que assim, você chega numa farmácia de uma grande rede, chega no caixa, a pessoa, o seu CPF para abrir a conta, aí eu só falo assim, não precisa. Não, mas aí se você não der o seu CPF, você não vai ter desconto. Eu não quero desconto. Só que ele jamais poderia ter esse discurso, né? Porque existe uma lei, existe toda uma regulamentação. E aí, qual é a minha preocupação com isso e o que isso tem a ver com as fraudes? Porque muitas vezes essa coleta de dados, ela não é legal, ela é ilegal. Ainda que por empresas institucionalizadas. Mas assim, tem um filme curioso do Batman que no final fala da ética do bandido.
Quando você lida com alguém que está fazendo uma coisa legal, você não pode esperar que ele vai seguir regras. Então, assim, a partir do momento que essa farmácia coleta os dados de forma que não é lícita, ele vai transportar isso para os laboratórios, que é para isso que os farmácias coletam os dados. Então, assim, a gente está tendo um compartilhamento de dados completamente ilegal. E a gente tem pessoas operando isso. Você tem dúvida que essas pessoas que operam um compartilhamento ilegal também não usam esses dados para questões próprias ou não vendem para bandidos? Então, assim, uma vez, né, aquela história, o cara que compra droga, ele não pode reclamar da qualidade da droga, porque ele já está fazendo uma coisa ilegal. Ele não pode esperar que o Estado vá dar uma segurança numa coisa ilegal. É o que acontece. Quando você tem esse compartilhamento de questões de saúde, e ali você tem dados extremamente sensíveis, porque não é que eles querem saber o meu CPF, eles querem saber o que o meu CPF comprou. Exatamente. Para saber se eu tomo remédio neurológico, para saber se eu tomo anticoncepcional, o que for. Tem um caso muito curioso, Tessa, aqui em São Paulo. Era um escritório de advocacia querendo contratar advogada, e tinham 3 advogadas ali disputando a vaga. E no final das contas, a primeira colocada estava muito na frente das outras, né, dentro de todas as dinâmicas que ela estava passando, e no final ela não foi contratada, a segunda colocada foi contratada. E assim, o mundo jurídico, como todo mundo, né, é um mundo que é grande, mas que todo mundo se conhece, né? Não chega naquela história de 5 pessoas para se conhecer, aqui em 3 você conhece. E aí essa advogada foi começar a querer investigar por que ela não foi contratada. E ela descobriu. Porque ela tinha comprado porque ela tinha comprado testes de gravidez, eles presumiram que ela queria ficar grávida. E eles não queriam contratar alguém que quisesse ficar grávida. Agora, assim, como é que o escritório de advocacia ficou sabendo que a advogada comprou teste de gravidez? Porque vai a informação, não é só para o laboratório, né? Existe todo um mercado negro de informações. Sim, que doideira. Que no caso desse, doideira, e deu um rolo, o escritório foi condenado por discriminação, tudo. Agora sim, e onde isso entra na questão das fraudes? Porque essa mesma gama de dados, ela serve para você não fazer uma contratação, mas ela serve para você saber que aquela pessoa mora naquele endereço, tem tal CPF, tal celular. E isso tem sido muito comum. Tem acontecido muito aqui no Brasil, da pessoa comprar produto pela internet, por exemplo. Eu vou lá no site da Alviverde e compro o produto. Pago com cartão clonado e mando entregar numa transportadora. E aí eu vou pessoalmente na transportadora coletar. E aí qual registro você tem? Você tem um cartão clonado, que assim, como construir esse cartão clonado? Com os dados de alguém. A pessoa pega os dados e constrói aquilo. E assim, aí você vai na transportadora e fala assim, eles entregaram aqui. Quem é que veio retirar? Se é uma transportadora grande, eles têm todo um registro. Se é uma pequena, não tem. Porque a pessoa foi lá colocar. Então esse é um tipo de golpe que acontece. Outro golpe que acontece muito, e eu tive um caso curioso. Pra você ter uma ideia, eu tive que entrar com uma ação na Justiça Federal para mudar o CPF da minha cliente. Olha o nível da loucura. Ela veio me procurar porque ela já tinha passado por diversos escritórios, ninguém resolveu o problema dela. As pessoas pegaram toda a base de dados dela, endereço, CPF, RG, o nome completo, histórico escolar, tudo dela, criaram um perfil e assim, faziam financiamento de imóvel, financiamento de veículo, abriam empresa, máquina de cartão de crédito, cada hora era uma novidade. Ela assim, ficou super incomodada com isso, aí ela acabou fazendo um cadastro daqueles do Serasa, que quando alguém te consulta, te avisa, e aí a vida dela virou um inferno porque era o dia inteiro. Chegou num ponto que ela fez uma dívida, ela mesma fez uma dívida numa loja uma loja de departamento qualquer, só para que ela não tivesse créditos aprovados. Olha o nível que chegou a vida dessa pessoa. Então, assim, enquanto ela tinha crédito aprovado, os caras compravam carro, compravam casa, compraram imóvel no nome dela. Olha a loucura. E aí, assim, ela já veio para mim com uma situação muito amadurecida, né, de problema. Eu falei, bom, a gente tem como pedir, no teu caso, por tudo que você já viveu, por essa pilha de boletim de ocorrência, né, de histórico, a gente tem como pedir a alteração do teu CPF. E foi o que a gente fez. Eu entrei com uma ação. Pra você ter uma ideia do nível que chega a fraude, o golpe, da pessoa precisar, e já tem um histórico. Se você colocar aí no Google, a Justiça Federal, troca de CPF, você vai ver que tem já um monte de decisões favoráveis. Por quê? Porque a coisa vaza num nível que torna insustentável a vida da pessoa. Imagina que você não consegue comprar nada a crédito porque o teu nome está sujo, porque tem um monte de gente usando o teu nome. Eu conheço alguns que tem essa história.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz no ambiente virtual. Sabe uma outra questão muito curiosa? E aí a gente, voltando ali na questão da engenharia social, e pega num ponto frágil dos pais. Assim, quando você posta fotos com seu filho, e essas fotos aparecem em uniformes escolares, você está dando uma gama de informação gigante. Pode parecer besteira. Não, mas... E isso é uma, assim, por mais que eu trabalho com a questão da segurança, você sabe muito bem que eu sou uma pessoa que tem rede social, que expõe, eu tenho uma rede privada, que você está lá, que meus filhos aparecem, eu tenho a profissional, que eles não aparecem. Mas assim, quando você mostra que o seu filho estuda na escola X, você abre uma margem assim. Se alguém se passar pela diretora da escola X, ela pega qualquer informação tua. Seu José Roberto, olha, o Henrico passou mal, eu preciso saber qual é o plano de saúde de vocês para levar ele para o hospital. Você dá o plano de saúde, você dá o seu CPF, você fala qualquer coisa, porque pega no ponto fraco. Você abre uma margem para falar, olha, aqui é o tio Felipe da perua, eu vou atrasar hoje, não sei o quê, mas vai passar um amigo meu e vai pegar o Henrico. Cara, por incrível que pareça, só aparecer o uniforme, você abre uma possibilidade e é o ponto frágil da gente. Se alguém liga e fala que é da escola do Henrico, você vai parar o que você estiver fazendo para ouvir. Você treme. Primeiro, quando você vê o número que é da escola, você já treme. Você já fica vulnerável aí. Exatamente. Porque é diferente de eu te ligar e falar assim, pai, me sequestraram, sabe aquele golpe velho? Me dá cartão telefônico. É diferente eu ligar e falar, seu José Roberto, tudo bem, aqui é a fulana da escola tal, da escola do Henrico, olha, aconteceu um problema. Cara, você entra no golpe, a gente entra, porque pega no coração. Então isso é engenharia social, é a hora que vai lá no teu fundo e te faz abrir. Ou o cara liga e fala assim, olha, eu tô com uma situação aqui, eu sou bombeiro, né, fazendo uma evolução daquele velho golpe do bombeiro, mas o cara fala assim, eu sou bombeiro, eu tô atendendo uma ocorrência do veículo tal, placa tal, do senhor fulano de tal, que é o teu parente, e você fala, caraca, o cara sabe as informações. Mas saber as informações não quer dizer que ele está numa situação real, ele pode ter a base de dados na mão, é só isso. Que melhorou aquele golpe antigo, melhorou no mau sentido, né? Que o cara ligar e falar, aqui, pô, peguei o teu telefone aqui no acidente, eu sou bombeiro, para te levar no bico. Assim não, o cara já vem com as informações. Hoje aqui no Brasil, Tessa, não sei se na tua época já era assim, mas quando alguém faz um pedido de aposentadoria, antes dele receber a informação da Caixa que foi aprovada, os caras estão ligando e oferecendo empréstimo consignado. Puta, eu conheço vários casos. Vazou. E assim, do mesmo jeito que vaza para o cara te vender crédito consignado, pode vazar para o cara dizer, olha, aqui é do banco, eu preciso que você compareça. Não, eu vou mandar um motoboy aí para pegar a tua assinatura, para facilitar a tua vida, mas para que seja aprovado o benefício que você pediu, tal, benefício número tal, do CPF tal, eu vou pedir para a pessoa passar aí para pegar a tua assinatura. Você assina, cara. Assina. A gente hoje não, mas assim, a pessoa que está se aposentando, que é uma pessoa às vezes de mais idade, e que não tem essa fluência no ambiente digital, ela entra nesse golpe. Então, qual é eu acho que a mensagem mais importante para a gente deixar é desconfiar de tudo que você não está vendo. Mesmo que a pessoa tenha todas as suas informações, não quer dizer que ela é o teu gerente do banco. Eu estava ouvindo um podcast esses dias de uma brasileira que ela é responsável pela segurança digital da Cisco. Hoje ela está na Microsoft. Uma pessoa super de ponta. E ela estava contando a história do pai dela, que era assim, completamente contrário a todo o ambiente digital. Ele não tinha nada a não ser o WhatsApp. Era a única coisa que ele tinha. Não operava banco, não operava nada. De alguma forma, as informações dele foram vazadas. E o cara ligou no WhatsApp, um cara falando muito bem, com voz assim, igual a tua de gerente de banco, né? Aquela voz que fala assim. Senhor fulano, olha, eu preciso que o senhor me confirme alguns dados. Seu CPF é tal? O seu nome é tal? Sabe o que acontece? Teve uma invasão na sua conta, as pessoas tiraram o dinheiro da sua conta e eu preciso que você me passe a senha, tal, para que a gente possa restabelecer. O cara entrou. Puta, então, assim, um cara que não tinha exposição nenhuma. O cara chegou, invadiram a sua conta, né? Eu preciso restabelecer, a gente precisa voltar. E o cara entrou e perdeu dinheiro com isso. Né? Até por ser uma pessoa que é de ponta de tecnologia, ela disse lá no podcast que ela conseguiu reaver uma boa parte. Mas, assim, mesmo quando a gente não está exposto, a gente está correndo risco. E sempre desconfiar. Então, assim, olha, aqui é o gerente do banco, eu preciso disso. Só um minutinho, peraí.
Desliga e liga no banco. É. Posso falar com o gerente? Porque assim, a gente tem que inverter a ordem das coisas para não cair no golpe. A fraude, Olha, ela aqui é vem, a fraude, ela vem desde o cheque adulterado, né, Valtinho? Porra, já eu às vezes adulteraram o cheque meu, cara. Um zero a mais. É, exatamente. Você sabe que quando eu vou dar treinamento, eu vejo que o público é bem jovem. Eu conto que antigamente, quando eu ia no banco, e eu tinha conta lá no Sul Brasileiro da Rua da Moca, para te É, deixar com mais saudade, é. e depois virou Meridional. Meridional, puta, E eu merda, chegava velho. com o cheque para sacar, o caixa virava de costa para mim, pegava um arquivo fixo e É, pegava uma ficha de papel que tinha o meu saldo anotado. é, Você lembra disso? é, Né? é, Você não é tão velho, né? Mas é. ele... aí eu falo, sabe como é que era o golpe na época? Quando era feriado em São Paulo, o cara ia descontar o cheque em São Caetano, porque quando o banco de São, a agência de São Caetano ligava na agência de São Paulo, ninguém atendia e não sabia o saldo, e o cara sacava. É, Esse era o golpe é, da época. é. Né? E a coisa foi crescendo num nível de informação que os golpes hoje eles são como? Trazendo você, fazendo você acreditar que você está lidando com alguém que realmente precisa de uma informação, precisa de uma senha, que está te oferecendo um desconto, um prêmio, e É. nada disso é real, né? Sabe uma Né? E coisa, tem... cara? Ah, Não, só pode pegar falar, o pode falar. gancho aí. A Tati me lembrou agora, ela está aqui no sofá. E quando eu abri a importadora aqui, olha que doideira, hein, cara? Na Europa, evolução, educação. É, aqui eles são super restritivos em relação ao vazamento de informação. Pra você ter uma ideia, você não pode andar com o celular na rua filmando, se pegar alguma pessoa, a gritaria começa, né? Aí você fala, porra, eu sou turista, eu não vou filmar porque o português vai passar na frente? É, não pode, né? E eles vêm, quer ver o que você está filmando. Se você está fazendo selfie, ele acha que você está filmando e já começa, enfim, né? Que Aí, português é bravo. na escola do meu filho, por exemplo, né? Olha que maluquice, cara, que maluquice. 30 amiguinhos lá da escola. Vamos tirar foto do final do ano, né? Ou uma foto de uma festa. Os pais que não assinaram autorizando o filho sair em foto, apaga a cara na foto. Apaga a cara e posta na rede social. Parece uns fantasmas no meio da molecada, né? E aí, cara, uma coisa interessante. Tá chovendo aí? Não, Tá agora cho... não, agora não. Hoje Ah, choveu bem, agora. eu achei que era chuva esse barulho. Ah, quando eu fui abrir a empresa, olha que loucura. Então tá lá, né? O Viver, DLDA, abriu, pegou o CNPJ português, tudo legal, tudo legal. Vão para casa agora e aí a contadora falou, ó, faz o seguinte, aqui por lei, você já tem que ir amanhã no banco, abrir a conta, depositar o dinheiro que você informou na Receita Portuguesa aqui, Receita Federal Portuguesa, que você vai abrir a empresa, não é igual no Brasil, vou abrir com 10 mil, nem põe o dinheiro lá e a empresa está aberta, né? Aqui não, tem que pôr, senão a contadora não dá sequência lá. Só depois que o banco avisar ela, ó, tem o dinheiro, né? Pode dar sequência aí. Bom, falei, bom, tá bom. Saí da contadora 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, mais ou menos, numa segunda-feira. Né? A Tati falou que não havia nem gerado o número do CNPJ português, que aqui chama outro número, né? É outro nome, né? CNPJ. Aí eu fui almoçar com a Tati no shopping, ligou a gerente, não é do mesmo banco que eu tenho conta, né? Mas de outro lugar. Como vai, seu Tessarini? Aqui é a Alexandra, do banco tal. Tudo bem com o senhor? Eu estou ligando porque a gente percebeu aqui que o senhor abriu uma empresa e eu quero trazer a empresa do senhor aqui para a minha agência. Porra, não saiu nem o CNPJ. Aí a Tati está lembrando aqui. Aí eu falei para ela assim, mas eu não tenho o CNPJ da empresa ainda para abrir a conta. Ela falou, não, eu já tenho. Eu já tenho. Eu falei, mas nem a Cara, contadora tem, ela já tem.
Cara, aí eu falei pra ela assim, onde que você tá? Aí baixa o velho, né? Baixa o velho, né? E onde você tá que eu tô indo aí? Ela falou, ó, eu tô na agência tal. Eu falei, porra, é do lado da escola do meu filho. Cheguei na agência, ela não tava lá sentada com todos os meus documentos na mão? Pelo Cara, amor de Deus. aí eu falei, meu, eu tenho conta em outra agência. Ela falou, sim, e eu já pedi para trazer a sua conta para essa agência para ficar com uma conta só. Para ficar numa agência só as duas contas. Pessoa física, a tua e da Tati, e Nossa. a da empresa. Então, cara, isso, num primeiro momento, aí no Brasil era um golpe perfeito. Né? Sim. Era um golpe perfeito. E posso falar, cara, para quem é mais novo aí, você já deve ter visto, né? O Brasil é uma piada, né, cara, para esse tipo de situação. É uma piada. O brasileiro, ele é tão amigão que ele... Bom, eu mesmo, né, cara? Eu dou tudo informação para todo mundo. Agora não mais, né? Mas, por causa de toda essa doideira que tá. Mas tem cara, para quem está assistindo a gente, que abre cartório fake, abre correio fake, abre banco fake, né? Sim. Você tem vários casos, né? Não, cartório fake aqui acontece bastante. Ainda O cara acontece. manda aviso de protesto, tudo, aí você liga lá. Muitas vezes, porque os clientes muitas vezes entram em contato com a gente. Mas tem golpes, né? Já que a gente está falando só de golpes, não só dos eletrônicos, que é o próprio INPI, né? O que acontece? Hoje o INPI está mais cauteloso, mas assim, como é que é a dinâmica do INPI? Você chega e fala, olha, eu quero registrar a marca tal. Eu vou lá, tenho que gerar um cadastro com o teu nome, né? E eu gero esse cadastro. Quando sai publicado na revista do INPI, para que os terceiros saibam, olha, o Tessarini quer registrar a marca tal para a classe tal, isso sai publicado. Tem que sair o Tessarini, tem que sair a marca e o que é. Perfeito. E essa revista ela tem que ser pública, porque a função dela é publicizar aquele ato. Aí o que os caras fazem? Você já deve ter passado muito por isso. Já. Os caras emitem um boleto. Os caras emitem um boleto dizendo assim, anuário de marcas e patentes, um monte de nome maluco, colocando um valor baixo, que é para você pagar, põe lá 200 e poucos reais, taxa referente acompanhamento do registro de marca. Mas no final é um golpe tão bem estruturado juridicamente, que se você for ler o boleto com atenção, ele está te oferecendo um serviço que diz que se você pagar, você está aceitando. Então não é ele... Para o leigo, ele parece que é um negócio oficial do INPI e que você está pagando porque... Agora, para o profissional que vai querer levar aquilo, por exemplo, numa delegacia, fazer boletim de ocorrência, não. Ali está dizendo sugestão de serviço. Então, tem toda uma mecânica. Antigamente o INPI tinha um pop-up no próprio site explicando esse golpe, né? E assim, é tão louco, porque não tem como você não publicizar o ato e você publicizando, você está abrindo essa margem. Eu faço parte do IASP, né, do grupo de estudo de LGPD do IASP, a gente estava discutindo esses dias justamente a questão dos cartórios. A função do cartório é gerar um documento público, né? Eu preciso saber se a casa que você está me vendendo realmente é sua, né? E como é que você adquiriu. Só que hoje tem cartório que está tão paranoico com essa questão da proteção de dados e ainda uma falta de regulamentação específica, que eu peço uma matrícula e os caras não fornecem por privacidade. Sei como é. Né? Eu tenho um grande amigo que é promotor lá em Minas Gerais e ele estuda a origem dos sobrenomes, a origem das famílias, né? A genealogia. Ele é presidente de uma associação de heráldica, né? Heráldica, que chama isso. E antigamente, como é que eles faziam os estudos? Buscando as escrituras antigas dos cartórios. E os cartórios não fornecem mais. Muitos cartórios. Então a gente começa a viver uma certa paranoia dos dados, e ao mesmo tempo que o gerente do banco lá já sabe que você tem um CNPJ novo aí em Portugal, ao mesmo tempo, quando você quer saber se existe um documento ou não, não vão te fornecer. Né? Então você tem um conflito aí de lei de acesso à informação, da própria lei lei registral, né? Da lei notarial, que tem essa. E ao mesmo tempo você tem uma lei proibindo essa informação. Então o que acontece, né? Até para o pessoal entender a dinâmica do que está acontecendo hoje no Brasil. Quem regulamenta o cumprimento da LGPD no Brasil é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei, quando eles conceberam a lei, né, quando o Legislativo concebeu a lei, eles conceberam com uma visão muito inovadora por um lado, mas muito superficial pelo outro, até porque
mesmo para a gente que vem estudando, agora que ela começa a ganhar profundidades infinitas, né? Então se criou uma autoridade nacional que, além de fiscalizar, ela tem uma obrigação de ir lapidando essa lei, né? Criando microestruturas de como aplicar, do que pode, o que não pode, mais a fundo. Então, assim, o que acontece? A gente ainda vai precisar que essa lei seja muito depurada em diversos setores, né? Porque imagina você não poder ter acesso, imagina uma imobiliária, por exemplo. A imobiliária, para que ela possa concluir o negócio, ela precisa de dados. Né? Como é que ela vai saber se o locatário tem saúde financeira se ela não puder pesquisar os dados? Ou como ela vai saber se o vendedor do imóvel não tem dívida se ela não puder buscar as certidões? É necessário. Então, ao mesmo tempo que você tem essa necessidade, você tem uma paranoia de proteção por um lado, né, que se justifica pela quantidade de fraudes que acontecem. Então, assim, a gente está vivendo um ambiente ainda de transformação, que é o que eu brinco muitas vezes quando a gente está em painel discutindo entre advogados da área, entre profissionais da área, que assim, não dá para você sair daqui agora, ir numa livraria e comprar um livro profundo sobre a LGPD, ele não existe ainda. O que tem, assim, o pessoal comentando a lei, né, coisas até interessantes, discutindo essa transformação digital, tem obras maravilhosas da sociedade da informação, mas de aplicação prática da lei não existe ainda, né? E por quê? Porque isso tudo ainda está sendo lapidado. E aí, por que isso é interessante? Porque ao mesmo tempo que vão acontecendo os vazamentos, você tem situações em que você precisa oficialmente dos dados e que você está com dificuldade hoje, né? Como lidar com esses dois cenários do vazamento? Eu, naquelas buscas do Google, eu tenho, né, nas minhas várias buscas, eu tenho, por exemplo, vazamento de dados. Todo dia, quando eu acordo, eu vou ver as notícias e eu tenho um buscador de vazamento de dados. Todo dia tem 3, 4 vazamentos de dados de empresas grandes. Todo dia. De entidades do governo, de empresas internacionais. Então, assim, isso vai acontecer muito. Esses dados vazados são usados para fraudes, são usados para te convencer de que alguém é uma outra pessoa, podem ser usados para coisas gravíssimas. Por exemplo, para ligar numa escola e dizer, olha, o fulaninho hoje vai embora com o João, não vai com o Pedro. Então, por exemplo, eu faço adequação de LGPD de escola. Uma das coisas que a gente fala é, gente, quando alguém liga em nome dos pais, se não for quem vocês já sabem que realmente é, vocês têm que falar com o pai para confirmar, mas tem pai que tem a vida muito atribulada. Tem que fazer, não tem jeito, porque é um risco muito grande. Porque assim, né, a gente teve um vazamento muito grande aqui no Brasil, que foi do Serasa, que são dados que muitos deles estão na base do Serasa. Não vou afirmar que foi o Serasa que vazou, até porque não existe essa confirmação, que pode ter sido de outras formas, mas você tem 243 milhões de dados vazados. É mais do que a população brasileira, porque tem dados dos mortos. Então, assim, você já tem, os meus dados, seus dados já estão vazados. A questão é, como alguém vai usar isso para tentar aplicar um golpe? Ou na gente, ou nos nossos parentes. E quando a gente está dentro da empresa, o que a gente tem que fazer? Criar um ambiente de segurança, de educação digital, para quê? Não se consiga provar que aquele vazamento saiu da empresa. Porque assim, isso estava na base de dados da empresa. E você tem toda a documentação mostrando, olha, eu tenho os registros, eu tenho as práticas, eu tenho os mapeamentos, e esses dados não vazaram daqui. Como aconteceu? A Renner conseguiu provar que os dados não vazaram. Foi até foi uma situação que poderia ter sido ruim para a Renner, a exposição, mas ao mesmo tempo, como eles estavam realmente adequados à lei, eles puderam ir a público dizer, olha, nós fizemos a checagem, esses dados não vazaram daqui. Uma coisa que seria uma publicidade negativa virou uma positiva. Né? Por falar em publicidade positiva, eles não estão me pagando nada, mas o Itaú tem feito um trabalho muito interessante aqui no Brasil de mostrar a importância dos dados. Né? Eles têm não sei se você chegou a ver aí, mas acredito que não, uma campanha que a pessoa encontra alguém na rua e fala, você é o José Roberto Tessarini, você tem o CPF tal, o teu carro é tal. O cara fica olhando, como é que você sabe? Eu tenho suas informações, né? Que é o respeito às informações, né? É isso que é uma das lições pra gente. Agora, Valtinha, só pra gente zerar a live aí, cara, nós estamos falando faz 1h30, olha que doideira, cara. Caraca! Meu, vamos ver se a gente faz sempre, cara, isso, porque as pessoas, a gente tem que passar isso aí pra frente, né? Eu particularmente, né, eu acho que é muito difícil você não cair em algum gato de alguém. É difícil porque você está rodeado de caras muito mais espertos que você. E você está envolvido completamente, eu digo nós todos, né?
Sim. completamente na tecnologia. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Agora vai entrar o metaverso, o mundo paralelo. Eu estou entrando nessa linha do metaverso, né? Eu estou indo muito ao fundo, né? Porque eu tenho criptomoeda do metaverso, né? Até falei essa semana com você, né? Do Ah, Corinthians você já comprou ainda não? oi? Token do Corinthians você já comprou ainda não? Não, toque do Corinthians. Não, mas o toque do Corinthians que não saiu ainda, né? Saiu do Corinthians ainda não. Saiu, saiu. Saiu já? Saiu, saiu. Então, token de time de futebol, ele dá um pump no começo, né? Depois ele Sim. derruba, né? E aí ele só vai valorizar quando o clube tiver uma grande contratação, tal. Corinthians tá morto, cara. Moeda do Corinthians vai demorar para subir, né? Mas, cara, só para fechar, primeiro eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado o convite e falar que é uma honra ter um amigo como você desse nível aí, né, cara? Né? Imagina. Não tem um amigo meu com cabelo. Não tem um. É que eu faço máquina. Então, hoje foi aniversário do Eric, né? O Eric da Vila, o Eric, irmão do Christian, Sim, né? sim. Porra, tá com 52, acho que Não ele tem um fez hoje. fio. Não tem um fio de cabelo, né? E o Eric, eu e o Eric, a gente tem negócio junto, não sei se você sabe. É, eu estudei no Dragãozinho, né? Ah, você estudou da mãe Que era dele, da né? mãe e do pai dele, né? É. Ó, escola muito bem Eu sucedida. estudava com a Marjorie, irmã dele. Com a Marjorie, é verdade. Puta, porrada, hein, a Marjorie, hein, cara? Caramba, é meu. Mas, enfim. Cara, obrigado, viu, Valtinho? Agora, se você quiser fechar com uma palavrinha aí pro pessoal, fica à vontade, cara. Legal. Bom, primeiro um super prazer estar aqui com você, cara. Assim, você sempre foi um cara que eu admirei muito, porque você, sem brincadeira, assim, eu lido com empresário há quase 30 anos, mas se alguém me fala assim, pensa no empreendedor, cara, você para mim é um exemplo do Ah, empreendedor. obrigado. Você é o cara que não teve medo, é real. Assim, Ah, você é o cara que a gente era moleque, jogava bola, você foi trabalhar no Bradesco, a gente continuava jogando bola, você montou uma gráfica. A gente só pensava em fazer besteira e você estava trabalhando, cara. É real, isso é um ponto passivo. Isso não é um elogio, isso é uma constatação. é Né? verdade. Você é o cara que soube se erguer, quebrar, se erguer, quebrar, nunca perder, né? A crença, a fé, a vontade. Isso aí é o empreendedor. Né? É, Então é uma honra estar aqui com você. Eu tenho muito orgulho e assisto assim a tua trajetória com orgulho mesmo, de você ver que você tem um amigo que vai mudando o mundo, que vai criando, que vai olhando lá na frente. Eu sempre percebo isso em você. Que nem você está falando hoje do metaverso, que é uma coisa que está surgindo agora. Você já está estudando a fundo isso. é, Né? Eu, por mais que eu lido com a questão digital, eu ainda não tive tempo de olhar com um olho clínico para o metaverso, e às vezes eu penso, será que não é mais um Second Life? é. E aí, às vezes, eu Então, puxo isso, e as não é. pessoas falam, ninguém É. ninguém está olhando ainda para isso, você já está vendo. Mas fala a tua opinião aí que eu quero ouvir. Não é, cara. Não é pela quantidade de dinheiro das instituições, né, as grandes instituições, que estão comprando lá dentro. Pra você ter uma ideia, Tati, eu tô quase comprando um terreno, né? Lá, dentro da. No Chama metaverso. Avalanche, né? A Decentraland, é onde eu tenho a minha conta e tal, né? Eu tenho. A Tati falou, diz para ele o que você vai fazer com o terreno. Aí eu tenho na Sandbox também. Ela falou, se você comprar um terreno no metaverso, você vai morar lá. Ela vai te escanear, vai te digitalizar. Você vai morar lá, porque aqui você nunca mais entra, ela falou. Né? Cara, eu tô pronto. Tô pronto para comprar, tô acompanhando, já tem. Cara, uma hora a gente faz aí um bate-papo para eu te falar desse mundo. Você vai cair no chão. Legal. Pra você ter uma ideia, modéstia à parte, eu sempre quis estar à frente. Só que acontece, por eu ter estudado, né, numa escola estadual, ter uma família completamente desatualizada de tudo, eu tive sempre que ir por conta, né? E por ter sido desencorajado minha vida toda por quem me rodeava, né? Um dos motivos que eu saí da Moca foi isso, cara. Eu saí com 29 anos, eu falei, acabou.
Tá na hora porque não tá batendo mais o santo com os meus amigos. Não tá, né? É um cara que, de certa forma, não estudou, né? Eu estudei, cheguei na faculdade, mas eu não estudei como vocês estudaram, né? Eu queria ser empresário, eu não podia perder tempo com o estudo em si, da escola. Eu achava aquilo uma baboseira porque o cara estava ensinando o passado e não estava me alertando do futuro. Ele estava me mostrando o passado, eu falava, caralho, o passado eu não vou usar para nada, né? Lógico que hoje eu falo para o meu filho, o estudo é importante porque o relacionamento, o network, né? E o conhecimento. Quem tem conhecimento sai na frente. Mas eu era desencorajado o tempo inteiro e acabei saindo do bairro por causa disso e me ferrei muito por não ter estudo, né? Eu poderia ter quebrado muito menos a cara se eu tivesse estudado antes, né? Mas, enfim, e o metaverso e essa... Porque a internet, cara, o que a gente conhece hoje de internet, e agora olha só, estamos no metaverso. O que a gente conhece de internet hoje, daqui 2, 3 anos, vai ser dentro do metaverso. 90% das reuniões como essa que a gente está fazendo vai ser dentro do metaverso com o nosso avatar, né? Aí você vai falar, porra, mas quem está falando isso? O Bill Gates soltou uma nota sobre isso hoje. Sim, Você sim, viu? eu li. Então não sou eu. O que é bom, né? Porque no nosso caso a gente pode ter uns avatares mais bonitinhos, né? Um pouco. Pode. Você tem que ver o meu no Decentraland. Porra, se você vê, você fala, não é possível. Tá bem bonitinho. Então, cara, eu acho assim, você vê o meu próprio negócio, né? Ao Viver em si, né? Nós temos quase 7.000 micro franqueados, né? 6.800 mais ou menos, né? Esse negócio, ele está além do tempo, porque não existe nenhuma empresa hoje no Brasil que faz o que eu faço. Não tem nenhuma empresa hoje que abre mão de receber royalties de uma rede gigante, gigante, né? Pelo simples fato de querer somente espalhar a marca. Aí o cara vai falar assim, porra, Tessarini, você quer só espalhar a marca? Você não cobra royalties, você não ganha nada? Cara, a micro franquia, ela não dá prejuízo, mas ela não dá lucro nenhum. 100% do dinheiro da micro franquia a gente investe no próprio negócio. Por quê? Porque a gente acredita que a hora que mudar o governo, melhorar a economia, ou sei lá quem vai vir, ou se esse mesmo governo melhorar, eu vou estar preparado para meter 500 lojas em shopping. É por isso que eu ponho hoje, né? Eu tento antecipar o futuro. Mas, enfim, cara, vamos dar uma encerrada para ela não ficar longa. A gente faz uma outra live, cara, um outro momento, sei lá, daqui 4, 5 meses, porque aí já vai estar atualizada também, né? Vai ter muito mais. Com certeza. Muita coisa tende a acontecer. E assim, né? Só para encerrar, deixar uma mensagem para o pessoal em relação a fraudes, né? Tudo que te oferecem, que é assim, além da conta, né? Tudo que é gratuito, tudo que é muito interessante, tudo que é muito barato, né? Um carro fora do preço, um caminhão, por exemplo, às vezes quando leilão de caminhão, tinha os leilões fraudulentos, assim, o caminhão custa 100 mil, no leilão é 30. Tudo que é fora do normal, a chance daquilo ser um golpe é muito grande. Né? A gente tem que ter uma humildade de pensar, por que será que isso está mais barato? Por que será que isso é de graça? Qual é a contraprestação? Né? É o almoço grátis. O que eu estou dando em troca? Ou eu estou dando meus dados, ou eu vou dar dinheiro para os caras, né? Mas é sempre ser muito cauteloso, porque quando a gente... Aonde que a gente cai no golpe? Quando a gente quer levar vantagem. Indiretamente. Quando você quer um benefício, uma vantagem desmedida, é que você cai no golpe. É ali que o cara te seduz. Né? Então, o que a gente tem que fazer para não cair em golpe na internet, principalmente? Desconfiar. O cara ligou, o cara mandou mensagem, liga. O cara mandou e-mail, liga pro cara. Né? Tenta interagir e realmente confirmar se aquilo é verdade ou não. Só com essas coisas a gente já muda bastante o que pode acontecer. E se você quiser marcar mais para frente, a gente pode falar de outros assuntos aí, Tessa, de educação digital, do uso de rede social, né, o uso cauteloso de rede social. Vai ser um prazer. Eu acho que
A gente tem uma missão, a gente que estuda essas coisas, você que está à frente, que está no dia a dia, de levar as coisas que a gente tem, que a gente é abençoado em receber essas informações, em buscar e colher, de difundir isso, difundir conhecimento, né? Do mesmo jeito que você quer espalhar a tua marca, eu quero espalhar tudo que eu descubro de conhecimento, porque eu acho que é assim que eu contribuo para o mundo. Assim, você raríssimas vezes vai ver alguém